Boa noite, queridos. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Amém. Nós vamos continuar aqui, então, ministrando a aula sobre os anjos, né? Os anjos de Deus a nosso favor. Os anjos de Deus que são ministros de Deus, que estão a serviço de nós, que somos filhos de Deus, né? Semana passada, a pastora Edna, ela falou 3 tópicos aqui sobre 3 funções e serviços dos anjos a nosso favor. E ela falou que os anjos de Deus trazem julgamento. Ela falou sobre os anjos de Deus que servem os filhos de Deus. E ela falou sobre os anjos que apresentam as nossas orações a Deus, né? E nesse tópico aqui, né, sobre os anjos que apresentam as nossas orações a Deus, ela deu o testemunho dela, né? Quando ela teve um irmão lá no hospital, que ela orou pedindo socorro, pedindo que alguém chamasse meu pai lá, né, em casa, não tinha telefone. E meu pai ouviu, né, o anjo falando no ouvido dele: vai para o hospital agora. E ele foi. Então, realmente, os anjos, eles estão a nosso favor, apresentando as nossas orações, né, a Deus e ouvindo comando de Deus, né, para que eles possam ministrar e atuar no serviço, né? Amém? Então, hoje, nós vamos ver outras características dos anjos a nosso favor, e uma característica que a gente vai ver aqui é que eles providenciam alimento e água. Olha que interessante, né? Eles providenciam alimento e água. Eu quero ir com vocês lá em 1 Reis. A gente vai ver um anjo providenciando alimento. Reis, 1 Reis, lá no Velho Testamento. 1 Reis. Reis 19, versículo 1 ao 8. 1 Reis 19, versículo 1 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou,
comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então aqui, olha que lindo, né, essa passagem. Elias, no contexto aqui, Elias, um grande profeta de Deus, antes dessa passagem aqui, que ele foge, que ele pede para morrer, porque ele não está aguentando mais, antes disso, o que aconteceu? Ele fez um desafio aos profetas de Baal, né? Existiam ali alguns profetas que adoravam um Deus chamado Baal. E ele fez um desafio àquela nação e àqueles profetas, que eles fossem para o monte e que eles fizessem 2 altares. Um altar ele faria para Deus, Elias construiria um altar para Deus. E o outro altar, os profetas de Baal iriam construir. E o Deus que respondesse com fogo do céu, realmente era o Deus verdadeiro, né? Então, eles colocaram o sacrifício, lá o animal, em cima daquele altar. E os profetas de Baal fizeram primeiro, né? Colocaram lá o animal em cima daquele altar e eles ficaram clamando para o Deus Baal vir com fogo, né? Eles não podiam eles mesmos colocar o fogo. O desafio era o Deus que do céu colocar fogo no holocausto e consumir esse holocausto era o Deus verdadeiro, seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal ficaram ali quase o dia todo, né? Rondando aqui, rodeando, né? aquele altar e clamando para o Deus Baal, se flagelavam, né? Para chamar a atenção do seu Deus. E Elias, o que Elias falava para eles? Ore mais alto! Quem sabe esse Deus de vocês não está ouvindo? Será que esse Deus Baal de vocês está dormindo? Por isso que ele não está ouvindo, não está respondendo? Então a gente vê um Elias cheio de autoridade, né? E sem medo do desafio, porque foi o próprio Deus que tinha dado essa estratégia. Então ele estava lá firme. E aconteceu que o Deus Baal não colocou fogo naquele holocausto e não consumiu aquele sacrifício, não respondeu com fogo. E aí Elias vai lá e faz o altar, ele coloca um animal lá como sacrifício em cima daquele altar. E além disso, ele coloca água, né? Se você quiser ler essa passagem em casa, é muito legal, tá? Um capítulo antes desse aqui que a gente leu. E ele coloca o animal e ele pede para jogar vários cântaros de água em cima, molhar mesmo, encharcar, porque algo molhado é difícil de pegar fogo, nem pega fogo, né? Algo que esteja molhado. Então ele dificultou ainda mais, né? Aquele cenário. Em volta do altar também ele fez um rego de água, né? Ele fez um caminho assim, mais fundo, pediu para encher também de água ali. E aí ele começa a clamar ao Senhor e fala: Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel, que só o Senhor é Deus, né? E aí Deus imediatamente responde, ele não precisa ficar meio-dia, um dia inteiro clamando, ele fala com o Senhor e vem fogo do céu, e aquele fogo consome todo o holocausto, todo aquele animal, consome a lenha que tinha lá, consome as pedras, porque o altar era feito de pedras, né? Pedra sobre pedra. O fogo consome a pedra e lame toda, né? Seca toda a água do rego que foi feito em volta, né? Então aquele Deus, o Deus verdadeiro, respondeu com fogo, né? E é esse Deus que está com Elias. Ele viu aquilo acontecer. Toda a nação, todos os profetas viram aquilo acontecer. E aí Elias vai para casa. Quando Jezabel, que era a rainha, uma rainha muito má da época, fica sabendo, porque o rei Acabe conta para ela o que aconteceu, ela fica irada, né? Por quê? Depois que aconteceu esse holocausto aí, que o Deus Baal não respondeu, Elias manda matar todos os profetas de Baal, né? Todos os profetas de Baal morrem, acho que eram uns 450 profetas. E eles foram mortos porque eles não serviam, né, para aquela nação, porque o Deus deles não era o Deus Deus verdadeiro e Deus mandou aniquilar todos eles, né? E Jezabel fica irada porque ele matou todos os seus profetas, porque ela era devota, né, desse Deus Baal.
E aí ela manda um recado, manda um mensageiro para Elias e fala assim: que os deuses façam a mesma coisa comigo, se amanhã, a esta hora, né, eu não fizer com você o que você fez com todos esses profetas que você matou. E a hora que ele recebe essa notícia, ele fica com medo. O que ele faz? Ele foge. Ele falou: eu vou fugir daqui, né? Então, todos nós temos os nossos momentos de medo também, mesmo que a gente já tenha visto grandes coisas Deus fazendo nas nossas vidas, né? E aqui a gente viu, há muitos meses atrás, que Elias era melancólico, né? Então, ele tinha realmente uma sensibilidade para o pessimismo, para ser medroso também, né? Então, ele resolveu fugir, ao invés de enfrentar, né? Mesmo tendo visto Deus fazer tudo aquilo que ele tinha feito. E ele foge. E aí que ele conta, né? Que ele foge, ele vai para uma cidade, ele deixa o seu moço lá, uma pessoa que estava com ele para aprender com ele, né? Ele deixa lá, tipo, eu não preciso mais, eu não quero mais ser um profeta de Deus, né? E aí ele vai embora, ele vai para o deserto, deixa o moço na cidade, ele vai embora para o deserto. Ele vai andando no deserto, vai andando errante no deserto. E ele fica embaixo de uma árvore de zimbro, né? Um zimbro, uma árvore. E lá ele pede para morrer, né? Igual Moisés, lembra que a gente comentou aqui na aula de temperamentos? Que Moisés também pediu, não aguentava mais. Ele pede a morte, Moisés também é melancólico, né? Então, tem esses extremismos, né, do melancólico. Eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero sumir dessa vida. E era isso que Elias estava pedindo, né? E ele fala que ele pede para morrer, ele deseja a morte e ele começa a orar, né? Começa a falar com Deus. E ele fala: basta, Senhor, tira a minha vida porque eu não sirvo para nada, né? E aí ele deita e dorme, né? Muitas vezes o fato da gente dormir demais é uma fuga dos nossos problemas, né? Enfim, é só um parênteses aqui, né? São algumas observações. E aí ele deita e dorme. E daí, enquanto ele está dormindo, vem quem acordar ele? Um anjo. E aí que a gente vê anjo de Deus a nosso favor, o anjo de Deus a favor de Elias, né? O anjo vem até ele, acorda ele e faz ele fazer o quê? Comer. Levante-se e coma. E aí Elias olhou e tinha o quê? Uma brasa com uns pães e água do lado. Então o anjo levou comida mesmo, levou alimento, levou água. O anjo ele é capaz de fazer isso. Ele ministra também aos filhos de Deus, né? Aquilo que eles precisam, né? E aí ele voltou a dormir. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo, o anjo foi lá, acordou ele de novo e falou assim: olha, levanta, come, porque a caminhada vai ser longa e você vai precisar se alimentar bem. E aí tem mais comida, e ele come de novo. E aí diz que ele fica 40 dias e 40 noites andando com essa comida que o anjo lhe deu, lhe ofereceu. Então a comida oferecida por Deus, o alimento oferecido por Deus, o alimento celestial, é algo que traz muito ânimo, muito vigor, que satisfaz e fortalece e capacita para a jornada, né? Então, aqui a gente viu uma passagem sobre isso, né? Que os anjos de Deus ministram ao nosso favor, também providenciando alimento e água quando nos é necessário. Amém? Nós não vamos falar o resto que aconteceu com Elias, só lição de casa para vocês, porque a gente tem outras coisas para falar, né? Mas esse primeiro tópico aqui que a gente vai tratar hoje sobre anjo que providencia alimento e água é essa passagem, tá? De 1 Reis sobre Elias. Uma outra coisa que os anjos fazem, eles são guerreiros de Deus. E agora eu quero ir com vocês lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 12, no verso 7.
Apocalipse 12, verso 7, também vai falar sobre os anjos de Deus que guerreiam a nosso favor. Apocalipse 12, verso 7 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui fala sobre a guerra que houve nos céus, né? No princípio de tudo, né? Antes até de Deus formar a terra, a guerra que houve nos céus, Miguel liderando os outros anjos contra Satanás e um terço de anjos que ficaram com ele, né? Eles guerreando, não havia mais lugar para Satanás e os seus anjos no céu e eles foram lançados para a terra, né? Então, uma referência para que a gente saiba que os anjos de Deus também guerreiam, eles lutam. Há uma luta espiritual acontecendo a todo instante, né? A gente não vê, algumas pessoas têm essa visão aberta para ver, às vezes até para sentir, mas a todo momento existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, né? E o mundo espiritual é mais real até do que esse, né? Que a gente vê, né? Que a gente presencia. Uma segunda referência está lá em 2 Reis, agora a gente volta lá no Velho Testamento de novo. A gente tinha lido 1 Reis, agora a gente vai em 2 Reis. Segunda Reis 19. Segunda Reis, capítulo 19. Versículos 34 e 35. Diz assim: Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Imagina, 185.000 pessoas mortas, porque os anjos guerreiam a nosso favor, né? Era uma guerra contra os assírios. Deus livrou o povo de Israel daquela guerra, né, que estava acontecendo. Então, imagina, um anjo contra 185.000 assírios, né? Então, e aqui minha mãe até comentou comigo que em uma época tinha uma igreja que colocou uma placa na frente da igreja falando assim: olha, se o seu anjo está fraco, venha no culto do dia tal, porque é o culto da troca de anjo. Jesus amado. Quando que um anjo de Deus é fraco? Senhor, né? Então são coisas que ela falou que muito tempo isso, mas aconteceu. Imagina, venha trocar de anjo. Primeiro que a gente não tem anjo de estimação, né? Não existe anjo da guarda. Todos os anjos nos guardam, né? Deus vai designando anjos para nos guardar e nos proteger. A gente não tem um fixo. Esse é o meu anjo, né?
Então não tem que trocar de anjo, né? Porque primeiro você não tem um para trocar. Segundo, que não existe anjo fraco, né? Você não precisa trocar de anjo. Todos os anjos são fortes, são anjos de Deus, né? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, não é? Então não tem que trocar de anjo, mas aconteceu, né? Então as pessoas vão caindo em heresias, né? Em coisas que não está escrito na Bíblia, na verdade está escrito o contrário, né? E se deixam levar por essas armadilhas, né? Porque é o próprio Satanás que prepara essas armadilhas, eu creio, né? Acho que até hoje tem aquela, acho que é daquela apóstola Sol lá, você já viu essa mulher aí? Eu conheço. Misericórdia, é loucura de ver aquilo lá. Passa, tem programa de televisão, acho que aqui não se espera, mas lá para São Paulo tem ela e outros, que anda com cajado lá, é uma heresia, Deus do livro, não dá para tolerar. Só se a pessoa conhece a Bíblia, ela vê aquilo e ela confronta e fala, não é de Deus, né? Não está na palavra de Deus, né? Então, teve um pastor da igreja que falou, os anjos estão aqui, e foi aquela euforia, todo mundo começou a gritar, nossa, os anjos e tal. Aí começou, falou, mas chegou para o vizinho e falou, você viu o anjo? Eu não vi. Você viu? Também não vi. Você falou que viu. Como é que você, sabe, fez aquela discussão? Sabe, são coisas malucas, meu Deus. É feito uma nada, né? Ponto que chega. Então uma pessoa fala que viu, a outra Puxa pessoa vida. se sente na obrigação de falar que viu também para ser inserida naquele contexto, né? Igual a historinha do rei, né? Fizeram uma roupa, não sei se eu vou lembrar dessa história, fizeram uma roupa invisível. Não é? O rei Só as está... pessoas inteligentes que viam, as pessoas, sei lá. E não estava pelado, o rei estava pelado, é uma historinha que contam, né? E todo mundo fingindo que estava vendo a roupa do rei, porque ninguém queria ser considerado burro, né? Não, é verdade, que roupa linda, e o rei, nossa, que roupa maravilhosa, e tal, sem roupa. Então as pessoas, elas se deixam levar, né? Se você já Para viu ser inserido no contexto. O Espírito Santo que é Deus, depende de você. Jesus falou que estou convosco. Você tem. Por que vai procurar onde? Exatamente. E exatamente, São Milton. A gente não ora para anjo, né? A gente ora para Deus nos guardar. E Ele envia os seus anjos. Lá no Salmo 91 tem exatamente isso. Ele dará ordens aos anjos a nosso respeito para que não tropecemos em alguma pedra. Não somos nós que falamos, anjo, socorro! Anjo, meu anjo da guarda, vem, né, me guardar. Não existe isso, né? Não. A gente ora para Deus, quem dá ordens aos anjos é o Senhor. E Ele vai ordenar um anjo bom, porque todos são bons, né, para nos guardar, né? Ninguém precisa trocar de anjo. O povo sofre por falta de conhecimento. Por isso que é importante esse momento, né? A gente está aqui conhecendo a palavra de Deus, ver o que realmente está escrito, o que quer dizer, para a gente não ser enganado, né? Não ser levado por qualquer vento de doutrina que tem por aí mesmo. Tem muita coisa, né? E às vezes a gente vê a pessoa falando, principalmente na internet, com eloquência, uma oratória maravilhosa, né? Com aquela entonação, e você vai se deixando levar, né? Por aquele jeito de falar, por aquela música de fundo que está passando, você pega no seu emocional e você, nossa, que lindo, que palavra profunda! E às vezes é totalmente fora da palavra de Deus, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que mais tem hoje são esses trechos de pastores coaches, né? Que a gente fala. Isso aí é milagre, que as pessoas gostam muito de milagre, entendeu? Que prega muito aquilo que você quer ouvir, né? Isso aí é um milagre. A gente fica atrás de milagre, de sinal de milagre. E você vê, milagre nunca salvou ninguém. Entendeu? Nunca salvou. O povo que mais viu o milagre foi lá do deserto, lá não salvou nenhum salvo que saiu lá adulto. Nenhum. E a mensagem de Jesus, o que é? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. João Batista também pregando o arrependimento. Então esse é o verdadeiro evangelho, né? Enfim, vamos lá para outra referência que está em 2 Reis também, no capítulo 6. Capítulo 6, é um pouquinho antes, né? Tem a história de Eliseu.
Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Guerra contra os sírios, né? O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Nós vamos ler, vou ler um pouquinho antes para a gente entender. Deixa eu ler aqui. Vamos ler do 14 ao 17? Diz assim: então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, esse homem de Deus aqui é Eliseu, tá? Então o servo de Eliseu levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Né? Tipo assim, estamos encurralados. O que nós faremos? Nós seremos aniquilados por esse grande exército que veio contra nós. Aí no 16 Eliseu responde. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E a gente tem esse costume, né? Quando a gente tem alguma tribulação, alguma adversidade, algum desafio na nossa vida, a gente costuma falar isso, né? Maior o que está em nós do que o que está no mundo, mas mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, porque são os exércitos de Deus, os anjos de Deus, né? Porque Eliseu estava vendo, né? Deus abriu a visão de Eliseu para ver no mundo espiritual todos os anjos enviados pelo Senhor prontos para guerrear. Só que o moço de Eliseu não estava vendo nada, né? Ele estava vendo só o exército inimigo. E aí Eliseu fala para ele: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Imagina os olhos desse moço sendo abertos, né, espiritualmente, e enxergando os anjos. Deve ser uma visão assim estarrecedora, né? A pessoa vê um exército de anjos, né? Imagina, prontos para guerrear, né? Prontos para guerrear. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firias esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E aí continua, né? O povo, ele foi salvo desse exército contra eles, porque os anjos do Senhor estavam ali apostos para guerrear, né? Eles guerreiam por nós, quando nós não temos condições de vencer com o nosso próprio braço, né? Com a força do nosso próprio braço. Isso aqui era para guerras naquela época e é para as nossas guerras hoje, né? As guerras que nós travamos no dia a dia, os anjos do Senhor também são ordenados para nos auxiliar, né? Para abrir os caminhos, para abrir portas, para fechar portas, né? Para nos livrar de acidentes, muitas vezes, né? Os anjos, eles são enviados, né, a nosso favor, para nos guardar e guerrear por nós, quando nós não temos condição de guerrear por nós mesmos. Amém? Amém. Então, nós vimos que eles providenciam alimento e água, nós vimos que eles são guerreiros de Deus, e agora nós vamos ver que eles provém encorajamento celestial. Incrível, né? Essa passagem de Eliseu aqui. É muito bonito, né? Mas tem uma passagem também, não sei se você vai ler ela aí, daquela de Davi, que quando ele orou a Deus, aí Deus falou assim: ó, quando você viu o barulho na copa das árvores, quer dizer, o exército de Deus estava lá em cima. Não ia ler não, mas é uma passagem muito boa. É muito tremendo essas coisas aí. Porque às vezes você não vê, mas você ouve, né? Nesse caso foi ouvir, né? Você ouviu o barulho na copa das árvores, você pode... Interessante, né?
Muito bem, então eles também são responsáveis pelo encorajamento celestial. Vamos um pouquinho mais para frente em Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ezequiel é um livro, tem muitas revelações, ele tem muitas visões, né? Os anjos realmente falam com Daniel, né? Ele tem revelações sobre os tempos do fim, né? Então, quem estuda a escatologia, que é o estudo do fim, né? Que é revelações de Apocalipse, estudam o livro de Apocalipse, mas estudam também o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, né? Que tem muita correlação, né? Entre esses livros. Então, aqui no capítulo 9 de Daniel, versículo 21 ao 23, vamos ler do 20. Do 20 até o 23, vai nos contar também que um anjo foi até Daniel para explicar a ele uma visão que Daniel tinha tido, né? Então, aqui diz assim, Daniel capítulo 9, verso 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse. Então aqui o anjo Gabriel, são poucas vezes que aparece o nome dos anjos na Bíblia, né? Então aqui foi uma das vezes, né, com Daniel, o próprio Gabriel, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, foi até Daniel para falar com ele. E ele disse o quê? Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Olha que interessante, né? Quando a gente se vê em algumas situações difíceis de não saber o que fazer, né, do que decidir, nós podemos orar a Deus e pedir para Ele que Ele nos dê inteligência e discernimento. E certamente Ele vai enviar um anjo de Deus para nos dar essa inteligência e esse discernimento nas situações que nós temos no dia a dia, né? 23. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você. Olha que interessante. Aqui explica, né, que a gente não ora direto para o anjo, né? O Daniel estava orando a Deus, suplicando a Deus, e Deus deu uma ordem. É Deus que dá a ordem e o anjo age de acordo com a ordem de Deus, né? Então foi dada uma ordem ao anjo para explicar tudo o que Daniel precisava saber, né? Então nós podemos também orar para Deus nos revelar tudo aquilo que nós precisamos saber, né? Certamente Ele mandará um anjo, não sabemos de que forma, mas Ele nos explicará aquilo que nós precisamos saber, né? Porque Deus o ama muito, né? Deus amava muito Daniel e Ele ama cada um de nós, né? Ele não era um filho preferido, né? Deus não tem filhos preferidos, filhos prediletos. Ele ama todos nós, né? E porque Ele nos ama muito, Ele também manda os seus anjos para nos instruir, nos ensinar, nos dar discernimento e inteligência, né? Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. E aí, Gabriel vai passar algumas visões, explicar algumas visões para Daniel a respeito de uma visão que ele tinha tido. Também não vamos falar a respeito dessa visão, porque é bem complexo, tem a ver com o fim dos tempos, e a gente deixa isso para uma outra aula, tá bom? Uma outra matéria. Mas aqui é para a gente saber que o anjo também é designado por Deus para nos dar a inteligência, o discernimento, o encorajamento diante de situações. Amém? Lucas. Agora a gente vai lá em Lucas, capítulo 22. Lá no Novo Testamento. Jesus também recebeu a força de um anjo
Deus designou um anjo para fortalecer Jesus. Lucas 22. Lucas 22. Vamos ler do 39 ao 43. É quando Jesus ele vai orar lá no Monte das Oliveiras, né? Jesus no Monte das Oliveiras. Então, 22, verso 39, diz assim: E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um quê? Um anjo do céu que o confortava. Jesus estava sofrendo. Ele precisava de encorajamento. Olha aqui, encorajamento celestial. Quando nós estamos passando por situações difíceis, né, situações desafiadoras, situações, momentos tristes, Deus também é capaz de designar um anjo para nos confortar, para nos consolar. E foi isso que aconteceu com Jesus, né? Jesus recebeu um anjo ali que o confortava, né? Que foi aqui no 44, fala: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Né? Ele estava tão nervoso, tão tenso, tão apavorado, com que ele já sabia que, né, aconteceria, que ele seria separado do Pai, que todo o pecado de toda a humanidade estaria sobre ele, que ele não teria contato com o Pai por algum tempo ali naquela cruz ao ser crucificado, que ele estava suando sangue, e apareceu um anjo para confortá-lo, para consolá-lo. Os anjos são designados para nos encorajar em momentos difíceis da nossa vida. Amém? Agora, a última passagem, nós vamos lá em Atos 27. Um pouquinho mais para frente. Atos 27. A partir do verso 21. Então, o contexto aqui, o que é? Paulo estava preso. Quem vai contar essa história aqui, né, é Paulo, né? Paulo estava preso e ele havia pedido para ser julgado em Roma, né? Ele apelou para César, porque ele era cidadão romano. Então, ele estava num local que era longe de Roma. E ele pediu para ir para a Itália, né? Ele pediu para ser julgado lá. E ele precisava ir de navio. Então, os centuriões, os soldados, colocaram Paulo nesse navio para ir para a Itália. E aí, se você ler desde o versículo 1, no capítulo 27, fala que ele foi colocado nesse navio, mas que o navio foi para lá, foi para cá, foi para colar, e passaram em vários lugares antes de ir para o seu destino final. E os ventos não estavam favoráveis, não era um momento bom para se navegar. E, de alguma forma, o Espírito Santo falou com Paulo que não era para prosseguir. Ele foi falar isso para o comandante do navio, e eles não deram ouvidos para Paulo, e eles partiram mesmo assim. E acontece uma tempestade, né, no meio do mar, ventos muito fortes, e eles estavam a ponto de naufragar mesmo, e todo mundo morrer. E aí, o que acontece lá no versículo 21? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Então, ele resumidamente está falando assim: eu avisei.
Eu avisei que ia dar ruim, eu avisei que não ia ser bom. Vocês não me deram ouvidos. Eu avisei. É isso que ele está falando aqui, né? E aí ele continua no 22. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Ele está falando que todo mundo vai sobreviver. O navio não. O navio vai estragar todinho. Mas vocês vão sobreviver. Todos nós. Por que ele falou isso com muita convicção? Olha o versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Olha que interessante, né? Num momento de aflição, que ele não tinha escolha, né? Deus havia avisado que não ia ser bom ele navegar naquele tempo, mas ele não tinha o poder de escolha de não ir, ele estava preso. Então os soldados colocaram ele naquele navio, não ouviram ele e ele tinha que passar por aquele momento. Muitas vezes nós vamos passar por certas situações, nós não temos escolhas, né? E que não serão situações muito fáceis, mas que Deus vai preservar a nossa vida, né? E de toda a nossa família, e de todos aqueles que estão conosco, né? Foi assim que aconteceu aqui com Paulo, naquele navio, né? O anjo apareceu no meio daquela turbulência, no meio daquela situação difícil, e falou: Paulo, não tenha medo. O que é não ter medo? É um encorajamento celestial. Deus mandou um anjo para encher Paulo de coragem e todos aqueles que estavam com ele. Tinha outros presos ali, tinha a tripulação toda, tinha soldados, mas tinha outros presos também, né? Então Deus enviou um anjo e falou com Paulo para que eles fossem encorajados. Amém? Amém. Então, tentei falar aqui rapidinho. São muitas passagens, né? É muita história envolvida. Tentei falar mais rápido para não se alongar muito. Mas são esses pontos que a gente tinha para estudar hoje, né? Os anjos de Deus ao nosso favor, que ministram ao nosso favor a pedido de Deus, do próprio Deus, ordem do próprio Deus, que é dada aos anjos para que eles providenciem alimento e água quando nós precisamos, não só as naturais, mas também o alimento espiritual que nos fortalece, que nos revigora, que nos enche de ânimo, de vigor, de força para prosseguir na caminhada. Nós vimos que os anjos também são guerreiros de Deus e que um só anjo derrotou 185 mil soldados, né? Nós temos também na história, a história lá de Israel, história recente de Israel, né? Quando o povo foi formado lá o Estado de Israel, o povo voltou para lá, teve algumas guerras ali que muitos relatam que eram poucos judeus, poucos, né, daquela área que estava combatendo o exército inimigo, não tinham como vencer, e o exército inimigo conta que eles viam anjos lutando, né, a favor do povo de Israel, né? Então isso é lindo, isso acontece mesmo, eles são guerreiros de Deus. E anjos também que nos encorajam, né? Deus manda anjos para nos encorajarem, né, e nos confortarem nos nossos momentos difíceis de dor. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa? Então, nessa guerra dos 6 dias, um guerreiro israelense, ele estava num tanque de guerra, sabe? Ele se dispersou da companhia dele. Não sei se é o mesmo assunto que a pastora falou, não é outra coisa. Não, deve ser, com certeza. Então, aí quando ele chegou no local, havia dezenas de tanques egípcios do outro para atacar. Ele falou: olha, Morri. tô no mato sem cachorro. Aí, de repente, os comandantes dos tanques egípcios, eles recuaram e foram embora. Ele ficou: mas o que aconteceu? Né? Aí acabou a guerra, então Israel venceu, o Senhor estava com eles, então venceu a guerra. A guerra dos 6 dias, né? Aí foram investigar por que aconteceu aquilo e tal. Chegaram no comandante egípcio. Falou: olha,
o que aconteceu assim, o fato que ocorreu lá no momento lá, ele falou, olha, é o seguinte, com pessoas, com guerreiros, a gente guerreia, mas com anjos a gente não guerreia. Tinha uma multidão de anjos atrás desse único soldado israelense, enfrentando o restante. Que lindo, né, gente? Isso Uma é coisa real, assim né? fantástica, né? É uma história real, né? Não é uma ilustração, né? É uma história que realmente aconteceu. Não tem como duvidar do poder de Deus, Sem de dúvida. que os anjos, eles realmente são valentes, né? Não precisa trocar de anjo. É que a humanidade não quer ver. Logo que a nação foi formada, veio aqueles monte de nação que se reuniu lá, todo com poder bélico, armado até os dentes. Só tinha um pouco de agricultores lá e venceu aquelas nações também. Se não fosse Deus, seria quem, né? Você vê todos ali no começo, tudo foi Deus lutando por eles ali. Não tinha como, aquele povo tinha um armamento bélico lá. Nações estavam começando ali, mas era agricultores mesmo. Como é que ia vencer aquilo lá? E Deus precisa preservar aquele local. Deus precisa preservar aquelas pessoas. Porque os acontecimentos do fim é ali. Né? Precisa preservar. Tinha que voltar lá, quase 2000 anos depois, eles tinham que formar a nação e. Senão Jesus vai voltar ali, vai reinar ali. Então não tem ninguém destrói eles até que. Pode falar. Né? Tem um testemunho de um judeu que se converteu, né, ao cristianismo. Ele esteve na igreja de Campinas. E até emprestei para sua mãe. E ele fala o seguinte, que quando ele estava pilotando, nessa guerra aí, né, acho que foi de 6 dias, né, Luciano? Teve CD, né? Então, diz que daqui a pouquinho ele vê, assim, uns aviões, sabe? Fazendo... Ele estava voando e havia um de cada lado. Ele não tinha como fugir, é isso aí. Agora continua. Daí, ele ficou assim, né? De onde será que estão vindo, né? Daí ele falou, entrou pelo rádio, né? Falou com os amigos dele e falou, olha, tem diversos desses aviões que estão junto com a gente, mas nós não conhecemos. Aí depois, quando ele estava perto, paralelo assim, com um desses aviões, ele fez lá um sinal, lá que eles têm lá uns códigos, né? Diz que esse ele falou, o que estava no outro avião falou, não temas, como que é? Bichinho de Jacó. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Olha que lindo. Entendeu? E ele conta isso, que tem um livro, tem, se alguém quiser, é muito bonito. Né? Os anjos realmente estão a serviço dos homens. Exato. Ordenados por Deus. Exato. Né? Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada por falar conosco. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, conosco, que providencia o alimento que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para renovar o nosso ânimo, o nosso vigor. Obrigada pelos teus anjos que guerreiam por nós. Obrigada pelos teus anjos que nos encorajam em situações difíceis. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, porque embora nós não merecêssemos, o Senhor veio ao nosso favor e todos os dias nós experimentamos a tua bondade para com as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?